O Fórum Mundial para a Juventude e Liderança, sediado em Genebra, estava no seu auge, com líderes de diversos países discursando para uma plateia composta por jovens universitários vindos de todas as partes do mundo. O ambiente era vibrante, misturando esperança, curiosidade e um nervosismo quase palpável. Mas nada se comparava ao que se sentiu quando o nome de Kim Jong-un foi anunciado como o próximo orador. A plateia congela. Muitos não acreditavam que ele realmente tinha aceito o convite. Outros pensavam que se tratava de uma transmissão gravada ou algo simbólico. Mas não. Kim Jong-un apareceu no palco com uma postura rígida e olhar firme, vestindo um terno escuro perfeitamente alinhado. Atrás dele, um painel gigante exibia a bandeira da ONU ladeada pelas bandeiras da Coreia do Norte e da Suíça. O silêncio era absoluto quando ele começou a falar. Sua voz, pausada e controlada, atravessava o auditório com frases curtas e diretas. Durante os primeiros minutos, expôs a visão da Coreia do Norte sobre soberania, autodeterminação e resistência à influência externa. Evitou provocações, limitando-se a palavras que podiam ser interpretadas como firmes, mas diplomáticas. No entanto, o verdadeiro clímax estava por vir. O fórum permitia perguntas espontâneas da plateia, e era a vez de uma estudante brasileira, escolhida aleatoriamente entre os participantes. Ela levantou-se com um leve tremor nas mãos, mas com uma voz clara, e dirigiu-se ao microfone que estava no centro do corredor. Presidente Kim, o senhor defende que o seu país mantém uma política soberana e resistente à intervenção estrangeira. Mas como é que essa soberania se sustenta com denúncias constantes de violações de direitos humanos, ausência de liberdade de imprensa e uma população que vive sem acesso ao mundo exterior? Eu sou do Brasil. Lá temos muitos problemas, mas posso questionar o meu governo sem medo. Os jovens norte-coreanos podem fazer o mesmo. A pergunta caiu como um raio no salão. Os rostos na plateia se voltaram para Kim, aguardando a reação. Alguns jornalistas chegaram a baixar as câmaras, esperando que o discurso fosse interrompido ou que a segurança interviesse. Mas nada disso aconteceu. Kim permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, deu um passo à frente. O que me pergunta, começou ele, é algo que poucos têm coragem de dizer diretamente a mim. E respeito isso. Vem de uma jovem que, segundo entendo, fala por si, não por um governo. É por isso que vou responder de forma pessoal. O ambiente ficou ainda mais tenso. Kim não lia mais do papel. Falava com os olhos voltados para a jovem. Na Coreia do Norte, priorizamos segurança e unidade. Temos história de invasões, de interferência e de guerras que quase nos apagaram do mapa. Por isso, protegemos a nossa narrativa. Não é perfeita, mas é nossa. O que o seu país chama de liberdade, o meu chama de vulnerabilidade. O que chamam de democracia, muitas vezes se converte em caos, desigualdade, violência urbana. A estudante parecia pronta para rebater, mas Kim levantou levemente a mão. Você pergunta se os jovens norte-coreanos podem questionar o governo. Eu devolvo. Quantos jovens brasileiros têm acesso à educação de qualidade? Quantos podem andar à noite sem medo de serem mortos por um tiro perdido ou por uma polícia descontrolada? Todos os sistemas têm falhas. O vosso também tem. A diferença é que não temos a pretensão de exportar o nosso modelo como verdade absoluta. Alguns aplausos tímidos surgiram, logo abafados pela tensão no ar. Kim então fez uma pausa longa, olhou para o moderador e depois voltou os olhos para a estudante. O que me impressiona é que a sua pergunta veio sem ódio. Veio de uma curiosidade legítima. E é por isso que estou a responder. Isso sim é diálogo. Talvez não mude sua opinião sobre mim, mas agradeço pela pergunta. Porque, mesmo cercado de seguranças, de barreiras, de distância cultural, consegui ouvir algo humano. E dei algo humano em troca. Uma resposta honesta. A plateia caiu num silêncio ainda mais profundo. Muitos não esperavam ver Kim Jong reconhecer falhas nem mostrar um lado quase pessoal. A estudante estava visivelmente emocionada, talvez por ter recebido uma resposta tão direta. O moderador agradeceu a participação e sugeriu seguir para a próxima pergunta. Mas Eritard, o impacto daquela troca já havia tomado conta do salão. Jornalistas trocavam olhares.
Alguns começavam a escrever freneticamente. E nas redes sociais, a cena já estava a ser partilhada com legendas como Kim é confrontado e responde sem fugir e estudante brasileira vira voz do mundo diante de Kim. A imagem dele e da estudante encarando-se tornava-se símbolo de um momento inesperado. A resposta de Kim não foi uma admissão de culpa, nem um acto de humilhação. Foi um reconhecimento de perspectiva, algo raro na diplomacia mundial, ainda mais vindo de uma figura envolta em mistério e medo. E esse detalhe é que começou a dominar os canais de televisão. Não importava se concordava ou não com ele. O que importava era que, por breves minutos, Kim falou como homem, não como símbolo. O fórum seguiu, mas nada mais teve o mesmo peso daquele momento. A jovem brasileira foi cercada por jornalistas ao sair do palco, recusando dar entrevistas. Só fiz uma pergunta que qualquer um de nós deveria ter coragem de fazer, disse, antes de desaparecer entre os corredores do centro de conferências. Kim deixou o auditório 2 horas depois. Nada disse à imprensa, mas antes de entrar na viatura oficial, virou-se discretamente para um assessor e murmurou: "Foi bom ouvir uma voz diferente." A frase foi captada por um microfone aberto, e antes que alguém pudesse confirmar ou desmentir, já estava em todos os canais do mundo. O silêncio que ficou após a pergunta da estudante ainda parecia pairar no ar, mesmo depois dos aplausos contidos e dos olhares atravessados vindos de representantes de vários países. Kim Jong-un não respondeu imediatamente. Ficou parado, com os olhos fixos na jovem, como se estivesse a tentar atravessá-la com o olhar. A estudante, apesar de visivelmente nervosa, sustentava o olhar com firmeza, como se representasse algo maior do que ela mesma. As câmaras focaram nos dois, num enquadramento que parecia retirado de um filme político de suspense. Kim levantou-se, devagar. Caminhou até o centro do palco e pegou o microfone com as 2 mãos. Quando um país inteiro cresce acreditando que o exterior é inimigo, as perguntas mais simples podem ser as mais difíceis, começou ele. A tradutora oficial hesitou por um segundo, talvez surpresa com o tom quase introspectivo da frase, mas traduziu. A plateia manteve-se em silêncio absoluto. Kim respondeu. Essa jovem não me perguntou sobre armas, nem sobre fronteiras. Ela perguntou sobre o futuro. E isso, para mim, é mais desconfortável do que qualquer ameaça de sanções. A estudante apertava as mãos, mas não desviava os olhos dele. Na minha infância, o meu avô era venerado como um deus. Cresci num sistema que me dizia que ele nunca errou, que cada decisão dele era perfeita, que questionar era trair. A voz dele oscilava entre segura e dolorosa, como se fosse a primeira vez que ele permitia que aquelas palavras saíssem. Mas, aos poucos, comecei a ver que há perguntas que não desaparecem, mesmo que ninguém tenha coragem de fazê-las em voz alta. Kim caminhou de um lado ao outro, o microfone agora numa só mão. Sabes o que é mais difícil para um líder como eu? Não é enfrentar o Ocidente, é enfrentar o espelho. Porque há dias em que o meu próprio reflexo parece um estranho. E há noites em que eu pergunto: será que tudo o que eu sei é mentira? A estudante mordeu o lábio inferior. Alguns membros da delegação brasileira começaram a anotar freneticamente. As câmaras não piscavam. Mas hoje, quando ouço essa jovem perguntar se eu sou capaz de construir pontes, e não apenas muros, eu penso que talvez seja a hora de dizer o que nunca disse publicamente. A tensão no auditório era palpável. Kim parou de andar. Sim, eu quero mudar. Não porque me disseram para mudar, mas porque há uma geração que já nasceu cansada de guerras que não viveu. A tradutora precisou de segurar o microfone com as 2 mãos. Estava visivelmente emocionada. Kim virou-se para a estudante. O que tu fizeste hoje é perigoso. Porque perguntas sinceras são armas poderosas. Tu me mostraste que a coragem não está em ter exércitos, mas em fazer perguntas simples diante de quem tem o poder de calar. A plateia explodiu em aplausos. A estudante tapou a boca com as mãos, emocionada. Alguns diplomatas aplaudiram de pé. Outros mantiveram-se sentados, visivelmente desconfortáveis. Mas a maioria aplaudia. Kim, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso discreto, mas real.
A jornalista sul-africana presente naquele